se acomoda, pra quem olha pra frente, pra quem inventa moda e pensa diferente. A UX é pra mim, a UX é pra você, a UX é pra todo mundo que quer crescer. A UX é pra mim, a UX é pra você, a UX é pra todo mundo que quer crescer. A UX é pra você. Estimados amigos e amigas, estimados telespectadores desta noite de segunda-feira, começando a semana neste 7 de fevereiro, para falarmos um pouquinho sobre inteligência emocional. Professor Everaldo, boa noite. Boa noite, Jasser, que alegria podermos dividir esse espaço. E olha que o nosso público, pelo que eu estou sabendo, é extremamente ilustre, né? De diversas partes do Brasil e não só. Porque temos os amigos argentinos que estão nos acompanhando, né? Que alegria para nós. Temos pessoal de Maceió, então estamos no nordeste do Brasil. Temos pessoal que está no centro do país. Temos, como você bem colocou, nossos amigos da Argentina e, quiçá, de outros países, porque nós temos uma série de inscritos para essa nossa fala, para esse nosso bate-papo de hoje. Eu dei uma espiadinha nos prefixos dos telefones dos que se inscreveram. E eu vi prefixo 40, prefixo 50, que é a nossa região, muitos, ainda bem. Mas também outros prefixos, 70, 90, ou seja, é uma plateia, um público que está nos acompanhando do Brasil todo. Bom, a gente sabe que o tema inteligência emocional é extremamente sugestivo. Aliás, eu vou tomar liberdade, professor, de começar falando exatamente do nosso grande, eu digo um filho, porque o curso de especialização em inteligência emocional se tornou uma criação que nós tivemos, numa conversa que nós tivemos, e vocês que estavam aguardando o início dessa transmissão devem ter visto que havia um QR Code para você conhecer o curso de especialização, a pós-graduação em inteligência emocional e soft skills da Universidade de Caxias do Sul. E inédito, inclusive, no país, esse curso, de um tema que é tão falado, mas mesmo assim a gente tem vários cursos livres, várias extensões, a própria universidade já ofereceu, eu já ministrei na própria UX, um curso de extensão em inteligência emocional, nós temos a Sabrina, nós temos vários outros professores e profissionais que abordam esse tema, que falam desse tema, nós temos várias oportunidades de acesso a esse tema, de leitura desse tema. Mas uma pós-graduação a universidade agora está oferecendo, né? Você diz bem, Jasser, é um curso único. E é importante dizer que nós estamos com inscrições abertas para uma edição à distância, ou seja, na modalidade assíncrona, a pessoa faz quando quiser, no momento em que achar mais oportuno, assiste às aulas, organiza, faz as atividades, porque é um curso que envolve atividades, parte-se de objetivos bem determinados, específicos, que cada pessoa tem de definir como metas para serem alcançados. E agora temos também uma oferta desse curso na modalidade presencial para a região de Nova Prata. Lá, minha colega, a professora Rosecler Giglioli, que é diretora de Nova Prata, um abraço para ti e para todos da região. Importante dizer que é uma região pela qual eu nutro um grande afeto, porque eu nasci em Nova Araçá. Sério? Sério, na região lá das Pedras, né? Dizem que são 3 P's lá na região, pedras, padres e porcos. Que se produz muito por lá, vida, né? Essa é novidade para mim, e vocês viram que não é somente inteligência emocional, o papo de cultura que nós vamos trazer hoje no nosso encontro. Mas eu resgato essa ideia, né, da exclusividade, da unicidade, né? Esse curso, de fato, é importante dizer que ele nasceu de um outro que também foi inédito para romper a temática dentro da academia, que foi uma especialização, temos aqui um especialista em inteligência espiritual. E de lá, então, nós resgatamos, eu convidei o Jasser e fizemos uma boa parceria na proposição do curso de especialização em inteligência
emocional e soft skills, ou seja, aquelas ferramentas comportamentais que são tão necessárias, tão primordiais, né? Seja na vida pessoal, seja no mundo do trabalho, no mundo profissional. Aí existe até um chavão, né, que se usa, né, dizendo que as pessoas são contratadas. Era o que eu ia falar. Pelas competência pelo currículo. Técnica, ou pelo currículo. Exatamente. E depois dispensadas por incompetência comportamental. Contratados pelas hard skills. E o que deveria sustentar, manter, que são as soft skills, que é o que garante um bom ambiente, às vezes acaba faltando nas pessoas. Então vamos falar um pouquinho disso? Nós vamos dar boa noite pro pessoal que está nos acompanhando aqui. Maravilha. E falar que nós vamos ter brinde para quem está nos assistindo. Quem nos acompanha, nós temos hoje o sorteio, o professor pode mostrar para o pessoal, 2 livros que nós vamos sortear durante o evento de hoje. Então, um chama Pausa, que fala um pouquinho sobre a necessidade que a gente tem de reservar um tempo para a gente. Inteligência emocional tem tudo a ver com isso, né? Tem tudo a ver. Reservar um tempo para nós. Tem a ver com autoconhecimento, tem a ver com... A gente vai falar sobre isso durante esse nosso encontro. E o Flex, que fala um pouco sobre adaptabilidade, sobre mudança, sobre a capacidade de mudar o seu pensamento, o seu mindset. A gente vai sortear hoje. Sem abrir mão dos valores. Né? Evidentemente. Maravilha. Conosco aqui, vamos ver, Marisete Stork, boa noite. Juliano Alzir Bach. Diretor do campus do CAI. Grande abraço, Alzir. Olha, que grande presença conosco. Muito obrigado. Alex Santos Silva, boa noite. Lá de Maceió, nos acompanhando. Miguel Armando Garrido, nosso grande amigo, desde Resistência, na Argentina, nossos irmãos argentinos. Buenas noches. Estamos te esperando logo mais. Para o lançamento do livro, né? O livro, Unesco, Construção de Futuro Perspectiva. A Bruna Machado Lima, boa noite. Inscrita já no curso da especialização. Inteligência Emocional e Soft Skills. Isabel conosco também. Eliette Maria Zimbiondo. Opa, Eliette, nos assistindo lá de Porto Seguro. Jura? Maceió, Porto Seguro. Desfruta. Você que nesse momento está na sua casa, aí no seu quartinho, possivelmente com uma tigela de sopa ou algum sanduíche. Tem gente que está em Maceió, muito perto da orla, que está em Porto Seguro, acompanhando esse nosso encontro. Deixa eu ver onde é que eu parei. Solene Borges, boa noite. Franciele Ripke, Cristina Sartori, boa noite. Enilda Terezinha Gabana. Nossa, mão direita lá no Campus das Artes. Braço direito do diretor Givanildo Garlé. Que maravilha. Ana Paula Lamb. Sabrina Tasch, Márcia Freitas, Eduarda Pelissoni, Gabriele da Rosa, uau, Kaline de Cássia Vieira Duarte, Vânia Souza, Mário Couser, Wellington Canedo, Dança, História, Teatro, ele escreve. Bem-vindo, Wellington. Jéssica Perotoni, boa noite a você também. A Valneide Aspirós também está conosco. Professora, coordenadora do nosso vestibular. Mário Couser, professor lá, ex-diretor do Campus Nova Prata. A Karen Bonalume Andrés também está conosco. A Paula Monteiro está questionando se não será pelo Google Meet. Não, nós estaremos discorrendo aqui no canal da Universidade de Caxias do Sul no YouTube. Tá? Temos também a Enilda Gabana, mandando abraço, a Bruna Machado Lima, Solene Borges, ela está contando, a Solene Borges, Fran Ripke e Wellington inscritos também. Opa! Muito bom. Daiane dos Santos. Será que é a Daiane que foi minha colega? Ou é aquela que ganhou medalha na Olimpíada? Acho que a minha opção é mais segura. Solene Borges dizendo, bacana esse momento. Bacana, professor, porque, de novo, falar sobre inteligência emocional é falar sobre a essência do ser humano. Aliás, eu diria a segunda essência do ser humano. Como se nós tivéssemos uma ou duas essências, né? Ou 3. Mas pensando que eu, como pós-graduado em neurociência, se nós pudéssemos dividir o cérebro em 3 partes, não literalmente, mas dividi-lo metaforicamente, nós o dividiríamos em 3 partes. A primeira que a gente chama de cérebro reptiliano, a segunda que é o cérebro emocional e a terceira que é
a parte da regulação moral, o neocórtex. E eu posso começar por essa... Sim, vá por aí, que eu acho que a neurociência nos ajuda sempre a entender. Até porque o cérebro da gente tem tudo a ver com evolução. E quando a gente fala em evolução, a gente traz todo apanhado e a gente consegue compreender muitas das questões, muitas das coisas que às vezes são dúvidas, às vezes são, enfim, desconhecidas, nos trazem muitas elucidações. Então, se porventura você já ouviu falar em 3 cérebros nossos, é importante saber que tem sentido. Porque se você imaginar um cérebro, nós temos aquela parte mais interna, aquela parte que diz respeito aos nossos instintos. E que comanda aquelas funções básicas. Funcionam mesmo sem a gente estar consciente delas, involuntário. Isso, o respirar, perfeito. O suar, etc. Né, transpirar, etc. Depois, nós, assim como os mamíferos, desenvolvemos uma outra parte do cérebro, que é o cérebro emocional. Que a partir do momento que nós passamos a nos comportar de forma mais interativa, que nós tivemos ao longo da nossa evolução, especialmente a capacidade de manusear coisas. Aliás, a gente diz na neurociência que existe um divisor de águas, que foi quando os nossos ancestrais deixaram de caminhar sobre 4 patas e nós nos tornamos bípedes. Porque a partir do momento que eu me coloco a caminhar em 2 pernas, eu libero as mãos. As minhas mãos e os meus braços não servem somente para locomoção. Sim. E aí eu começo a desenvolver habilidades. Eu começo a desenvolver a capacidade de lidar com materiais, de transformá-los. Eu preciso saber o que fazer com isso. Sabendo o que fazer, eu preciso aprimorar. Ou seja, a gente começa a desenvolver uma diferença com relação aos répteis e aos outros mamíferos a partir disso, a ponto de, quando nós começamos a correr mais, a fugir mais, eu vou usar a expressão pensar mais, mas vamos usar essa ideia no sentido de nós termos que nos colocar diante das situações e administrar, aperfeiçoar. E isso fez com que nós desenvolvêssemos o que a gente chama do terceiro cérebro, aquela casca do lado de fora, por isso que se chama córtex, né? O terceiro cérebro, o neocórtex, que é o nosso regulador moral. Então, a partir disso, nós temos, vamos dizer, entre os nossos instintos e o nosso regulador moral, as emoções. As emoções que fazem com que a gente se relacione, conviva e, acima de tudo, se comporte, né? Dá para dizer, então, que as emoções funcionam como a raiz primeira ou segunda, pelo que estás me dizendo, né? Agora fica aqui a pergunta, da nossa resposta aos estímulos do meio. Exato. Nós interagimos com aquilo que nos cerca, evidentemente, e entre essas coisas, há coisas e há pessoas que estão ao nosso redor. Quando somos tocados ou afetados por essas coisas, a primeira resposta pode ser instintiva, ou emotiva, emocional, ou racional, como a gente costuma dizer, permeada por um discurso linguístico, etc. e tal. O problema qual é? O problema é que nós reagimos instintivamente ou emotivamente mais rápido do que racionalmente, porque a nossa resposta racional, ela demanda um certo tempo de sopesamento, de avaliação entre as opções que se tem para responder ao estímulo do meio, não é isso? Aliás, o Daniel Goleman, que foi quem cunhou o termo inteligência emocional, tido como pai da inteligência emocional, grande referência na área, ele que na década de 90, Daniel Goleman, um jornalista, e recebeu um paper falando sobre inteligência, os conceitos de inteligência, né, que nós temos no Howard Gardner, e ele depois pensou a questão das emoções, se nós temos inteligência espacial, se nós temos inteligência
lógico-matemática, se nós podemos ter inteligência sinestésica, será que nós podemos ser inteligentes emocionalmente? Então ele começou a escrever sobre isso, e o Daniel Goleman diz que o conceito de maturidade está no intervalo entre um estímulo e a resposta que a gente dá. Isso é uma Desculpe o Goleman, mas essa é uma sabedoria dos nossos avós, né? Sim. Por quê? Sim. Porque os nossos avós diziam, olha, antes de responder, conta até 10. Pensa, espera. A professora lá da educação Verdade. infantil, né? Você não haja rápido. Exato. Pense, conte até 10. Eu acho isso adotei- valiosíssimo. Depois, mais tarde, que eu estudei um pouquinho de latim também, eu registrei aqui para mim um princípio, um provérbio latino que é festina lente. Festina lente. São 2 palavras. Inspirado numa pintura da abóbada de uma galeria, para quem conhece a Galeria do Uffizi, em Florença, que retrata tartarugas com velas nas costas. A metáfora é a lentidão associada à rapidez. Festina lente significa isso. Pensa devagar para agires rapidamente. Eu acho que a gente pode trazer um pouco do que nós estávamos vivendo antes de entrarmos no ar hoje, né? É, mais ou menos isso já. Nós estávamos organizando as coisas para a transmissão, links, etc. E, de fato, um pouco da ansiedade de entrar no ar e de que tudo chegasse corretamente até você, seja o áudio, seja o vídeo, etc., fizeram com que, enquanto eu estava ali, né, na pressa, naquele medo, que é uma das emoções básicas que a gente pode falar daqui a pouquinho, né, no medo de que não dê certo, você quer acelerar para evitar algo que possa ser ruim, que não saia de uma boa forma, e aí você não consegue cumprir aquilo de uma forma boa. E acho que aí está a raiz, o desenho, ou a exemplificação da inteligência emocional, exatamente. Vamos tentar resumir, né? O que a gente pode dizer assim que seja a inteligência emocional? É a tentativa de nós contermos o impulso de resposta que é gerado pela emoção para responder mais efetivamente aos nossos estímulos. Bom, e como é que se faz isso? Então aí entra a inteligência emocional. Porque ela demanda o quê? Que eu conheça as minhas emoções, em primeiro lugar. Até porque inteligência emocional tem tudo a ver com autoconhecimento. Autoconhecimento. Então eu preciso me conhecer, conhecer as minhas emoções para poder geri-las, comandá-las. E a seguir implica o quê? Conhecer as emoções do outro, fazer uma leitura correta do que o outro está me comunicando emotivamente, fisicamente, etc., para poder gerir melhor as relações. Então são 4 aspectos, né? Conhecer as minhas emoções, gerir as minhas emoções. Conhecer, fazer a leitura completa do outro e das emoções do outro para poder gerir as relações. Tem uma pergunta, depois uma provocação para fazer que o pessoal está colocando no chat aqui na nossa transmissão, mas eu gostaria de aproveitar para desmistificar algo que é muito presente quando a gente fala em inteligência emocional e que o professor trouxe, que, inteligência emocional significa gerir, significa administrar as suas emoções. Eu iria além. É você utilizá-las ao seu favor. Por quê? Alegria é uma emoção. Certo. Tristeza é uma emoção. Raiva é uma emoção. Nojo é uma emoção. E aí a gente vai elencando. Não tem como alguém chegar na porta da minha casa criando uma situação extremamente utópica e dizer assim, eu estou aqui com uma mala de dinheiro, eu gostaria de lhe presentear. E você dizer, bah, que droga. Lamento. Por que isso vai acontecer comigo? Né? Você inevitavelmente se alegrará. Não tem como alguém lhe trazer uma notícia muito ruim ou impactante, por mais que você queira demonstrar força. Uma notícia que realmente seja surpreendentemente negativa e você comemorar aquilo. Sim. A não ser que você tenha algum problema, um distúrbio de pensamento, sei lá. Não tem como você estar andando aqui por esse estúdio, de pé descalço, bater com o minguinho na quina da mesa e você não sentir raiva. Então, muita gente pensa que inteligência emocional é não sentir determinadas emoções ou
simplesmente conseguir controlar as suas emoções, não ter alegria. Contê-las, né? Exato. É. Na Não, eu verdade, acho muito importante isso que você está dizendo, né? Porque gerir não é nos tornar exatamente, livres de emoções. As emoções, aliás, essa é uma dica importante, né? Que os especialistas, de fato, né? Não nós apenas coordenaremos esse curso e a gente tenta aplicar alguma coisa nas nossas vidas, né? Eles dizem que uma das coisas que se deve fazer é não rotular as emoções, nem como emoções boas, nem como emoções más. As emoções são emoções, né? Já ouvi muito também. E elas são importantes. Exato. Até porque se não fossem elas, nós não teríamos desenvolvido o nosso neocórtex, nós não teríamos evoluído dessa forma. Por quê? Os nossos antepassados precisaram ter medo para fugir de predadores, de ameaças. Eles precisaram ter alegria para poder celebrar aquilo que era positivo, para investir nisso, para criar. Você, como vem da área da filosofia, pode dizer muito bem, para criar um ambiente de uma atmosfera positiva, para criar a cultura, a identidade daquele povo e com isso progredir. Então, as emoções não são inimigas. Eu tenho um aluno meu que quando eu disse as emoções não são inimigas. Poxa, ele disse, eu vim aqui fazer o curso porque eu sou uma pessoa muito medrosa, então quer dizer que eu não tenho que ter medo. Não, peraí, você não vai deixar de ter medo. Até se você não tiver medo, você morre. Exatamente, se você não tem medo, você atravessa a rua sem olhar, você pula do penhasco porque acha que vai chegar lá embaixo muito bem. E não é isso. As emoções são, de fato, úteis. E a inteligência emocional, a máxima, eu penso que a inteligência emocional é você conseguir utilizá-las ao seu favor. O problema é quando essas emoções nos fazem agir precipitadamente, de modo incorreto. Aí vem a questão da maturidade. Ou quando elas nos bloqueiam, nos impedem de dar respostas adequadas ou de gerir os nossos conflitos. Por isso a gente costuma dizer, tal pessoa é uma pessoa madura. Quando é que ela é madura? Quando ela é ponderada, quando ela é sensata, quando ela consegue equilibrar a sua vida. Não que ela seja única e exclusivamente racional. Não é isso que se pretende, né? Mas que se saiba conciliar. Até porque, de novo, nós somos seres humanos dotados de um cérebro reptiliano que administra todas as nossas questões mais básicas, mais padrões, e nós temos um cérebro, uma parte do cérebro, um sistema neural, uma rede neural que se emociona, que externa isso. Isso me lembra um outro assunto bem instigante, que então quer dizer que ou nós nascemos ou não nascemos com inteligência emocional? Assim como alguém nasce com um QI de 90, 100, 110, o Einstein tinha quanto? 160? Acho que era. Recordo bastante. É que a gente delega tudo pro Einstein, quando a gente não sabe... Uma curiosidade. Quer fazer uma citação, não sabe quem disse, diz, foi um Einstein, ele disse tudo, né? Esses dias ouvindo um pessoal de uma emissora de rádio dizendo que o maior QI do Brasil é do vocalista da banda Ultraje a Rigor. É só porque ele andava pelado de mão no bolso? Não sei. Mas de fato, se você com a mão no bolso era a música dele. Exatamente, eu vi esse comentário. Não, de fato parece ser uma pessoa bastante inteligente. Mas, resta a minha pergunta, né? Assim como se nasce com um QI, nasce com um determinado QE, que é o quociente emocional, ou a gente pode desenvolver isso? Vamos pensar nas inteligências. Certo. Eu, por exemplo, não consegui desenvolver a minha inteligência espacial até hoje. Você deve ter visto quando o professor chegou aqui hoje, eu estava ainda tentando enquadrar poltronas, etc. Eu vou contar um segredo para eles, que você passou o domingo inteiro tentando posicionar as poltronas no lugar. E eu acho que mesmo assim, não sei se ficou bom, né? Mas tô brincando já. Acho que somos nós que de repente não estamos muito bem sentados ou coisa do gênero. Mas eu penso que emoções são inerentes ao ser humano. E como as emoções elas são reguladas pelo nosso cérebro, reguladas por aquilo que a gente vive, por aquilo que a gente experimenta, por aquilo que a gente aprende, tem muito a ver com a questão do desenvolvimento da inteligência emocional, tudo isso.
ou seja, nascer com inteligência emocional, eu acho que existe uma propensão, a pessoa, até pelo meio em que ela vive, ela conseguir ter isso mais em evidência, para outras já é mais latente, mas existe, obviamente, a possibilidade de desenvolver, afinal de contas, elas estão Eu li uma presentes em coisa nós. interessante nesse sentido, dizendo que, sim, é verdade que existem características culturais próprias, né, de cada grupo humano. Mas, quando falamos de emoções, é possível perceber determinados padrões que são transversais às culturas. Por isso, o que o Goleman diz de inteligência emocional pode nos servir também a nós, que não somos norte-americanos, né? O Goleman é norte-americano, né? Ou então que nós, a partir das nossas experiências emotivas, conseguimos compreender, a partir da leitura dos sinais físicos e da entonação da voz, do suor da testa ou não, se uma pessoa está nervosa, mesmo que ela seja japonesa, né, ou chinesa. Nós temos os orientais como sendo pessoas mais controladas emotivamente, né? Centradas. Existem padrões transversais que nos permitem compreendê-los, fazer a leitura deles também, em termos emocionais. E isso é extremamente importante, seja na vida pessoal, para gerir os conflitos, que são inevitáveis. Ao conviver com pessoas humanas, a gente entra em choque, né? Porque temos interesses distintos, Claro. e motivações distintas, Importante etc. lembrar que conflitos, a gente só faz duas coisas, só existem duas coisas a serem feitas a respeito, ou a gente cria ou a gente administra, a gente não elimina, Pois é. ou a gente cria ou a gente administra. Se é por aí, vamos tentar evitar de criar e administrar os que temos, né? Porque todos temos. Utilizemos a inteligência emocional para isso. Na vida pessoal e na vida profissional, né? No trabalho também. Os conflitos são inevitáveis e a inteligência emocional pode nos ajudar muito. Eu estou vendo que está passando rápido o nosso tempo. Que tal a gente Bastante. fazer mais um merchandising aí? Claro, eu e quero sortear esses livros aqui? Boa, eu quero só a título de provocação, porque ainda a gente pensou hoje nesse encontro, cujo tema é inteligência emocional para o desenvolvimento pessoal e profissional, trazer dicas de inteligência emocional, porque toda essa parte conceitual, todo esse debate, é lógico, o pessoal pode Acessar. e pode conferir, pode se especializar na pós-graduação Bem, em inteligência emocional e soft skills, que está sendo ofertada pela Universidade de Caxias do Sul, uma condição, diga-se de passagem, imperdível, para você estudar no seu tempo, para você adaptar o seu ritmo de estudos. Iniciando o EAD em março e no Campus Nova Prata presencial Em junho. O pessoal pode conferir no site ux.br. Meu Deus, tem muitas perguntas aqui. Nós E aí, poderíamos o que a gente faz agora? ficar muito tempo. Vamos já marcar uma próxima, né? Uma boa ideia. A professora Valneide diz o seguinte: a UX, em especial o vestibular da UX, mostrou e vem mostrando uma disruptura. Será que isso pode ser considerado inteligência emocional, já que promovemos mudanças estruturais? São provocações para a gente ir pensando. Questões como: evoluímos ou involuímos na inteligência emocional em comparação com os povos antigos? Ou outra questão: o que pode e o que não dá para mudar na nossa inteligência emocional? Professor Everaldo, as questões fisiológicas sempre aparecem. A inteligência emocional é fundamental para ajudar a gerir esses elementos. Tem um telespectador nosso, Felipe Salvador, que ele durante muito tempo se dedicou ao pôquer. E o pôquer, o jogo do pôquer, exige que você consiga ler. O outro, aliás, tem uma disciplina na nossa pós-graduação que é leitura do comportamento. Leitura de comportamento. E ele diz: no pôquer eu vivi a inteligência emocional, é uma das ferramentas mais utilizadas. O Alzir diz: o que torna a vida interessante são as emoções. Sabe, Alzir, que para algumas pessoas torna interessante, para algumas pessoas desastrosa. Hoje à tarde mesmo eu ouvi ela: se as minhas emoções me matam. Aliás, a gente sabe muito bem como tem pessoas que estão com o seu emocional bastante abalado, bastante crítico, por conta
seja de vivência, seja do ambiente, seja do estresse do trabalho, seja da correria, seja da pandemia, né? Tudo isso, e é por isso que se faz tão necessário. Posso fazer 2 comentários aí sobre aprender a respeito? Não claro. sei se vou responder as perguntas, porque elas são extremamente pertinentes e provocativas, né? Mas a primeira coisa que eu queria retribuir aqui a menção que a Prof. Valneide faz, porque ela trabalha com uma soft skill extremamente relevante, que é a comunicação assertiva na nossa Universidade de Caxias do Sul. É uma soft skill extremamente relevante numa disciplina que é ofertada para todos os estudantes da nossa universidade, mostrando que a nossa universidade está alinhada com as demandas, com as necessidades do mundo contemporâneo. Agora, outra questão que me ocorre é a seguinte: emoções não nos tornam melhores ou piores entre nós e nem com gerações passadas ou futuras. As emoções nos caracterizam. Elas fazem parte de nós. Como seres humanos. A diferença, como seres humanos, a diferença está no que fazemos com aquilo que nos acontece. Ou como nós reagimos ao que nos acontece. Exatamente. E a emoção, ela faz parte desta construção de uma reação. Perfeito. Que nós temos de dar frente às interpelações do meio. Então eu não diria que nossos antepassados eram melhores do que nós emotivamente, ou um determinado povo é melhor do que outro. Existem características culturais e maneiras de manifestar os sentimentos que nascem dessas emoções básicas e fundamentais. Então, diante de algum episódio que nos cause uma tristeza profunda, o que nós fazemos? O episódio é o episódio, ele acontece. Há coisas que são inevitáveis, a perda de um ente querido, por exemplo. Sim, uma demissão. Uma demissão não imaginada, tomada de surpresa, né? Somos tomados de surpresa. A diferença que a inteligência emocional pode fazer para nós é nos ajudar a reagir positivamente. De forma melhor ao que acontece. Nas minhas aulas eu também utilizo um exemplo bem simples, uma história muito simples. E vou imaginar um cotidiano. Nós dois estamos de camisa branca. Se porventura nós estivéssemos tomando café ao invés de água e caísse na nossa camisa isso. Imagine pela manhã, isso acontece, você com pressa, cai na sua camisa. Você se irrita com aquilo, briga com a esposa porque deixou o café onde não era para deixar, aí já se atrasa para levar a filha para a escola, etc. Em aula, a gente analisa isso sob duas óticas, ou seja, a mesma situação. Vamos pegar um outro exemplo, não querendo polemizar a questão política, pelo amor de Deus, porque tudo que a gente não precisa é isso ultimamente. Mas a gente viu isso quando começou a pandemia. Ninguém estava preparado. E qual foi a emoção básica que pegou todo mundo de surpresa de início? A surpresa. E depois, o medo. O medo, exatamente, o medo. Então, como uns administraram, como outros administraram. E quando eu falo uns e outros, eu falo governos, população, instituições de ensino, empresas, etc. Sabe que tem uma coisa muito importante que eu considero no estudo da inteligência emocional, que é o papel da segurança. O ser humano, quando ele está seguro, ele consegue, lógico, reagir muito melhor, porque daí ele não vai sentir medo, incerteza. O que aconteceu, por exemplo, durante a pandemia. Nós não tínhamos certeza de que se nós pegássemos, nós íamos passar bem ou mal, nós íamos sofrer ou não, nós íamos... se isso ia passar naquele determinado momento, como é que ia se comportar, como é que ia progredir, como é que ia ser. E aí nós ficamos com medo. Porque nós não tínhamos segurança. E essa emoção básica foi tão forte, né, que ela ainda repercute. Sim. Nós estamos agora na iminência do retorno às aulas. Nos colégios, nas universidades, nas faculdades, né? E tudo indica que será um retorno presencial. Né?
Eu confesso pessoalmente, imagino que muitos também se sintam assim, que apesar de, no meu caso, ter tomado 3 doses da vacina, todo mundo ter tomado alguma dose pelo menos, né? Inclusive as crianças, espera-se, porque essa é uma atitude não só de respeito com si mesmo, mas especialmente de respeito para com relação à coletividade. Coletividade. Pois então, eu imagino que apesar disso, depois de 2 anos afastados, haja um certo medo não, mas um certo temor das aglomerações. Como é que nós vamos então desfazer esse temor? É a pergunta. Como é que a inteligência emocional pode nos ajudar a aliviar esta ansiedade, este receio? Será preciso trabalhar muito, né? De fato, e a gente viu nesse período todo, haja visto os números de consultas psiquiátricas e da venda de medicações para controle de ansiedade, de síndrome do pânico, de transtorno borderline, a gente pôde perceber que falta desenvolver isso. E eu vou puxar aqui o comentário da Paula Monteiro, que tem tudo a ver com trazer esse tema cada vez antes na vida das pessoas. Ela diz assim: a inteligência emocional, ou melhor, os pais podem apoiar os filhos para que se envolvam nesse quesito também, não apenas academicamente falando. Ou seja, começar desde cedo. Nós temos aqui em Flores da Cunha um projeto de levar o ensino e aprimorar a inteligência emocional em período escolar. Aqui nós temos o pessoal pedindo quais são as estratégias que podemos utilizar para aprimorar a inteligência emocional. Eu acho que até pode ser o nosso último tópico, nós estamos chegando a 45 minutos. Sim. Vamos lá. E também só passando aqui o pessoal, como superar o medo pós-pandemia, Wellington? Posso responder essa? Eu acho que assim, o medo existiu para nos defender. De novo, eu preciso ter medo de algo que possa ser nocivo para mim, e foi isso que garantiu a nossa sobrevivência, que garantiu a sobrevivência da nossa espécie, é o que garante que nós estejamos vivos, né? Eu tenho que ter medo daquilo que me faz mal. O problema é quando eu tenho medo de algo que eu entendo que possa ser nocivo e não é. Aí já é um descontrole. Como tem acontecido com as pessoas. Tem medo de sair à rua, tem medo de se relacionar, tem medo de conversar. Ou não tem medo nenhum. Exato. Exatamente. E eu faço a seguinte provocação. A ausência do medo é o quê? A pessoa que não tem medo, ela é um sujeito demasiadamente destemido. Perfeito. Por quê? É um imprudente. Porque todo mundo diz, a ausência do medo é coragem. Quem é corajoso não tem medo. Não. O corajoso é um equilíbrio. Né? O corajoso é aquele que saber com quem se pode meter, né? Olha lá. O medo não interfere diretamente em mim, ou ele existe, mas eu vou enfrentá-lo. Eu tenho, por exemplo, medo de... Vou citar um medo meu. Não posso com cobra, nem na TV. Nem eu. Não posso. E o pessoal pegou a mania agora de nas redes sociais só postar vídeos de cobras, né? Engolindo isso, engolindo aquilo. Eu tenho pavor também. Não vamos acelerar. Vamos falar de alguns tópicos que podem ajudar a desenvolver o quociente emocional. Então, não são receitas, né? Porque os coaches aí estão cheios de receitas, né? E assim, são dicas que a gente reúne. São reflexões. Que não quer dizer que a gente consiga fazê-las, porque senão seríamos perfeitos e seres perfeitos não há. Evidente. E outra, a gente sabe o que pode ser melhor, o que pode ser aprimorado, cabe a nós nos esforçarmos para isso, né? Então, eu diria assim, que nós podemos estruturar tudo que se pode fazer em termos de inteligência emocional em 4 pilares. Primeiro, o pilar do autoconhecimento. Então, há estratégias para alguém se conhecer a si mesmo. Isso é extremamente relevante para poder gerir o próprio comportamento. Básico. Depois, na sequência, autoconhecendo-se, vem o autocontrole. Eu me contenho, eu sou alguém
sensato, eu sei Ponderado. ponderado, a hora certa de agir. Depois vem um elemento, então, de olhar para o outro, é o da consciência social. Então, há estratégias para aumentar a consciência da importância, da relevância do outro, de como o outro se sente, de como nós podemos favorecer a relação entre nós. E o quarto pilar, então, é justamente o da gestão das relações. Vejam que são 4 pilares que estão, na verdade, um em decorrência do outro, né? Autoconhecimento, autocontrole, consciência social, gestão das relações. Exato. Estratégias para o autoconhecimento. Já mencionei uma aqui. Eu acho que é importante quem tem um caderninho aí, ou quem tem um bloquinho de anotações, anotar, porque essas são as verdadeiras dicas. Nós vamos passar rapidamente o que a gente conseguiu reunir. Vamos lá. Depois o curso se aprofundará, evidentemente. Evidente. Né? Então, a primeira, deixar de avaliar as próprias emoções, considerando as emoções boas ou emoções más. Emoção é emoção. É emoção. Perfeito. Observar a reação em cadeia das emoções. Ou seja, tirar um tempo para si e analisar-se, verificando o que me faz sentir o quê. E na sequência, qual é a minha reação física, tempestiva, comportamental, etc. A seguir, confiar no desconforto ou no mal-estar. Significa, o que é que me causa irritação? Foi muito importante para mim, né, descobrir na terapia que fiz. O que me causa desconforto? O que me deixa irritado? Porque a partir da identificação dessas causas, eu pude não agir sobre elas, porque às vezes a gente não tem controle sobre elas. Geralmente são coisas do meio ou das outras pessoas, e a gente não pode sair achando que pode mudar as outras pessoas de acordo com a nosso desejo. As outras pessoas são outras. E o que nos cabe, então? Cabe-nos identificar o que nos causa desconforto e trabalhar sobre esse desconforto. É como saber o que nos causa alegria e o que nos causa tristeza. Parece uma coisa... mas como assim? Eu faço isso diariamente. Não é bem assim. O que te faz bem e o que te faz mal. O que te causa emoção, alegria e o que te causa tristeza. Porque tem muita gente que insiste, seja num ambiente, numa pessoa ou em pessoas, que lhe trazem tristeza, que lhe fazem mal. E a pessoa não se dá conta disso. Tem muita gente com qualquer tipo de transtorno psicológico, ou com algum sofrimento, ou se sentindo simplesmente mal, porque não consegue identificar isso. X me faz alegre, eu preciso pender para aquele lado. Ou o que me faz mal, o que não é bom, me deixa triste. E me libertar disso, seja de relacionamentos, sejam de pessoas ao redor, seja de trabalhos. Eu tinha uma aluna que ela vinha todos os dias para ela nunca falou nada, muito recolhida. E no primeiro dia, na apresentação, quando foi uma das poucas vezes que nós ouvimos a voz dela, ela disse que ela participava de uma ONG, ela se envolvia com essa ONG, participava há muitos anos, e antes de vir para a aula, ela sempre chegava 10 minutos atrasada, mas ela não queria abrir mão de participar daquela ONG, e ela vinha, e um dia eu pedi para ela, você vem bem cansada do seu trabalho, né? Ela disse, não, eu saio do meu trabalho bem, ela disse, o problema é que eu vou prestar esse serviço voluntário, ela disse, eu saio às vezes pesada, porque é muita fofoca lá dentro, porque é muita pessoa, um falando do outro, e tal. Eu disse, mas então, isso te faz bem? Ela me olhou, eu nunca parei para pensar nisso. Eu acho que não. Então, reconhecer, como você colocou, confiar no seu desconforto é entender o que não está legal. O que não está bom, a gente também precisa ter claro, mas o que não está legal.
E como é importante a gente prestar atenção em si mesmo, né? Autoconhecimento é isso, é prestar atenção em si mesmo. Está muito difundida aí, por exemplo, estão difundidas as técnicas de mindfulness, né? O próprio Goleman fala muito. Isso, ou de foco total, foco pleno, né? No fundo, se trata de aquilo que os monges medievais já sabiam, né? Que é sossegar, se acalmar e prestar atenção ao que se passa comigo. O que me faz, por exemplo, transpirar? É quando eu tenho que falar em público? É quando eu tenho que fazer uma apresentação? O que me acelera o coração? É quando sou tomado de surpresa? É quando chego perto das pessoas ou da pessoa que amo? É o pavor de que aconteça algo? Isso é extremamente relevante. Prestar atenção aos sinais físicos também. Porque o nosso corpo revela, inclusive quando a gente está no limite, né? Tem o livro emocional. O Corpo Fala. Sim, é um clássico, né? Corpo Fala nos ajuda não só a vendedores, tem né? uma stand lá. Não só vendedores, o Corpo Fala ajuda quem quer paquerar também. Né? Também. Sei lá, paquerar é um termo antigo, né? Quase revelei a minha idade agora, né? Não, mas eu já utilizei ele. Porque agora a garotada usa outros termos. Nem chavecar também Não, é chavecar antigo, é né? mais antigo ainda. Ixi. É mais antigo ainda. Pronto, me entreguei. Bom, são algumas das estratégias de autoconhecimento. Autoconhecimento. Nós temos as estratégias de autocontrole. E aí vem de novo aquele conceito de maturidade, né? Que é o tempo de resposta que você dá a um estímulo. Claro que você, diante de um estímulo, não vai ficar sentado esperando resolver a situação. Mas é não se deixar tomar por exemplo, uma raiva e agir a partir dela. Então, algumas estratégias são, primeiro, respirar corretamente, coisa que a gente não faz, né? Abdômen. Exato. Respirar, e eu diria ainda, nós temos 5 sentidos, professor. Audição, tato, visão, paladar e audição. Bom, os 5 sentidos todo mundo lembra, eu esqueci eu não lembro se eu falei um ou não falei Vai voltar para o primário. Vou ter que voltar. De qualquer forma, nós temos nossos 5 sentidos. E vamos lá. Quanto tempo que a gente não sente a textura das coisas? Tá. Quanto tempo que a gente não para sentir o aroma de algo do lugar que a gente está? A gente se sente quando é ruim, né? Quando aquilo nos incomoda. Quanto tempo faz que a gente não aprecia a comida, sentir o gosto ao invés de engolir? Sabe, já que esses dias circulava aí pelo WhatsApp, né? Que todos nós diariamente recebemos muitas imagens. Circulava uma foto de um conjunto de pessoas olhando para um determinado evento, que é irrelevante, né? Cada uma com o seu celular, tomando ou a fotografia ou o vídeo do momento. E só uma senhorinha com certa idade, sem nada. Era a única que estava desfrutando o instante. Acho que essa é uma coisa fundamental para o nosso tempo. Quando a gente fala de foco total, mindfulness, etc., as linguagens podem ser diferentes, no fundo a gente está falando da mesma coisa. Quando a gente fala de inteligência emocional, idem, que é tentar nos libertar das amarras que nos impedem de viver o presente, assim como as crianças fazem. As crianças não vivem nem no passado, porque elas têm pouco, né? De fato. E nem no futuro, porque elas não estão preocupadas com o futuro. Elas vivem aquele instante. Como diria nosso amigo Miguel, desfrutar. Desfrutar, exato. Desfrutar. Desfrutar o instante. Agora começa também a voltar à moda uma filosofia da antiguidade, que é o estoicismo, entre os altos gestores das empresas, né, os CEOs e etc. E o estoicismo tinha ensinamentos maravilhosos como este, de desfrutar o momento, a refeição, partilhar a refeição com um amigo, nunca engolir alimento para se sustentar, mas sim fazer a refeição, desfrutar, desfrutar, como diz. Valer-se dos 5 sentidos, de fato. Os aromas, os sabores, as texturas, o olhar. Alguém poderia dizer, Jaceri, Everaldo, mas vocês fazem isso?
Eu confesso que não. Que ser humano consegue Porque fazer eu isso tenho plenamente? muitas limitações emocionais, muitas. E aí, como todos, né, possivelmente, e o que será importante fazer? Escolher uma. Vamos escolher uma atitude, uma emoção e construir um diário. O que me torna explosivo? O que faz eu arrebentar os meus nervos, né? Quais são as causas? Bom, isso vai me ajudar a me conhecer melhor. Então estabeleça uma meta. Eu vou tentar, antes de explodir, contar até 10, como diziam os avós. Eu vou respirar 5 vezes profundamente pelo abdômen. Ou vou resolver o conflito Respirando no dia 5 vezes, seguinte. já terei contado 10 também, Isso, né? tentar administrar um conflito no dia seguinte, passar uma noite de sono. Eu dizia antes, né, uma frase do Leon Tolstói, né? O sono e a paciência são os guerreiros mais fortes, ele diz. Por quê? Porque o sono, para já, é regenerador. Segundo, ele ajuda a pôr em ordem as coisas. Terceiro, ele ajuda a enfrentar com maior tranquilidade aquilo que vem. Nos dá maior clareza. E a paciência, olha, às vezes nos ajuda simplesmente com que se resolva aquilo que é difícil resolver. Né? Um amigo sempre me dizia, já é falecido, mas guardo com muito carinho, ele dizia, olha, o que tem solução, vamos nos empenhar para solucionar. E o que não tem, solucionado está. Se não tem solução, solucionado. Então tem que aprender a como lidar com isso, né? Exato. Nós poderíamos elencar aqui uma série de estratégias. Sim, temos né? as consciências sociais, que é você saber o nome das pessoas, tratá-las com cordialidade. Eu não preciso gostar, a gente não tem, é humanamente impossível você ter apreço por todo mundo. Vai ter alguém que te feriu, vai ter alguém que não compactua com as suas ideias. Observar essa pessoa, escolher o momento certo. Praticar a arte da escuta, que é tão inexistente praticamente. Uhum. Às vezes, determinadas situações que as pessoas vivem são solucionadas simplesmente sendo ouvidas. Sim. Saber falar também. Eu sempre digo que você pode falar qualquer coisa para alguém desde que você saiba como falar, como se dirigir a essa pessoa. E temos também as estratégias da gestão das relações, que entra você investigar, você estar aberto. Eu acho que uma coisa muito importante na atualidade é estar aberto, porque a gente acabou se fechando tanto, entendendo que certas coisas são absolutas. Isso não é saudável. Cuidar com o contraditório, acolher um feedback. Isso, eu ia dizer 2 coisas que eu acho assim extremamente importantes e difíceis. A questão do feedback. Nas organizações sempre há relações hierárquicas, né? Há quem coordena, ao diretor, ao gerente e ao subordinado dentro de uma equipe. Quão difícil é um superior dar um feedback construtivo, positivo ao seu funcionário, e quão difícil é aceitar positivamente um feedback. Tá? Encontrar a maneira adequada para dar o feedback, especialmente quando ele não é positivo totalmente, né? Quando e sempre há elementos a crescer, né? E construir uma relação de confiança. Extremamente difícil, por quê? Porque uma relação de confiança só pode ser aprofundada à medida em que, de algum modo, ela já existe. Eu não posso construir confiança onde ela não existe. Daí a relevância das estratégias de consciência social. Olha, os orientais têm uma coisa que é extremamente inteligente, que é, antes de falar de negócios, sentar juntos à mesa, fazer uma refeição. Por quê? Sentar junto à mesa ajuda a construir relação. E depois, a negociação, a resolução dos impasses ou dos conflitos
se torna muito mais simples. Muito mais fácil, Muito mais fácil, né? de fato. Só que, claro, nós temos uma tendência a, quando há um conflito, nos distanciarmos. Ou não falarmos sobre isso. E aí Porque a vaca foi pro brejo. ou a gente se esconde ou a gente enfrenta. Bom, nós já São estamos só chegando pinceladas, né? a uma Não hora. deu nem para falar 5% do que a gente tinha planejado. Exatamente. Mas eu espero que vocês tenham ficado curiosos com o programa, Sabe, com professor? o curso que pode ser consultado no site da Universidade de Caxias do Sul. Sim. Lá você encontra o objetivo do curso, as disciplinas, E depois, os professores. Quando nós concluirmos essa transmissão, vai estar disponível no canal da Universidade de Caxias do Sul. E antes de iniciar essa nossa fala, tem uma tela em que você vai encontrar um QR Code, só escanear. Mas se não, facilmente você acessa ux.br, clica lá em ensino, especializações e MBAs. Você pode procurar por inteligência emocional ou emocional e vai aparecer a opção. Que aí, diga-se de passagem, está com uma condição. Posso revelar a surpresa, então? Pode. Para quem está assistindo, e não só, né, evidentemente. Lá no site estão anunciadas condições de parcelamento. E não está dito lá, porém, que há uma condição especial para quem é capaz de pagar à vista. Que não é bem à vista, né? Porque o à vista dá 30% de desconto e o curso sai a R$ 4.546,75. Mas como se não bastasse esses 30% de desconto, para quem paga à vista, a gente ainda consegue fazer o à vista em 3 vezes. É uma vista. É uma vista em 3 vezes. Alô, galera das ciências sociais aplicadas, pessoal dos tecnólogos aí do marketing, nós temos uma nova terminologia aqui com o pessoal de humanas. Uma vista que não é a vista. Vai, a área comercial vai me matar com essa aí. A Alana Martins lá, que é quem cuida dos cursos da área de humanas, vai... Não, De fato, uma condição muito especial, porque, de novo, é um curso inédito de especialização. A gente tem muitos cursos livres, tem muitos cursos de extensão na área de inteligência emocional, mas é a primeira especialização em inteligência emocional e soft skills. Você vai se tornar um especialista em inteligência emocional e soft skills. Importante lembrar que não é apenas conceituação. A gente compõe a nossa grade curricular, né, professor, também, o aprimoramento da inteligência emocional, o desenvolvimento. A gente tem na nossa grade curricular neurociência aplicada à inteligência emocional, a gente tem leitura de comportamento, a gente tem liderança. Então, tudo que engloba a inteligência emocional para aplicar na sua vida pessoal e na sua vida profissional, você encontra nessa especialização inédita que a universidade está oferecendo. Pode ser feito em EAD ou na edição presencial, agora em Nova Prata, a partir de junho. Vamos sortear os livros? Vamos lá. Como é que vamos fazer para sortear esses livros? O pessoal da Universidade de Caxias do Sul está compartilhando no chat o link para você conhecer a pós-graduação. Você clica lá, o pessoal está colocando aí já. Eu não sei, eu tenho uma ideia de como nós sortearmos esses livros. Como seria? Compartilhe conosco. Que é as 2 primeiras pessoas que fizerem ou um print screen ou uma foto da tela, vamos facilitar a vida, e postar lá nas redes sociais marcando a gente. Ok. @JacerPanisson, @EveraldoSescom, @UXOficial, @UXHumanas. De novo, então, bate um print de você assistindo a gente e você marca. Olha, nós já temos alguém que marcou há 30 minutos. Não, mas vale de agora em diante, né? Ok, então tá bom. Vale de agora. Que horas são? Agora 21h04. Isso aí. De Então agora em marca diante. o professor Everaldo Sescom, professor Jacer Panisson, UX Oficial e UX Humanas. Isso. Né? @UX Oficial e @UX Humanas. E nós temos o contato de todos, a gente depois vê como retirar ou enviar pelo correio. Os primeiros 2 que aparecerem aqui, a gente vai entrar em contato. Eu acho que vamos já encaminhando a finalização, até porque a gente tinha programado 1 hora e nós já estamos passando um pouquinho do tempo. E eu quero aproveitar, inclusive, professor, para dizer que enquanto o professor falava, enquanto nós íamos discorrendo, eu fui acompanhando os comentários de vocês. Comentários extremamente construtivos, provocativos, comentários
de uma série de, vamos dizer assim, olhares da inteligência emocional, que, como o professor Everaldo comentou, a gente poderia ficar aqui muito tempo falando sobre isso. É por isso que nós temos uma pós-graduação na área. E mas quem sabe, Jácer, a partir dessas interpelações, a gente faça uma outra. Constrói um novo daqui a uma momento. semana, daqui a uns 10 Por que dias, não? a gente faz mais um momento Por como que não? esse. Eu sou muito grato ao Jácer, que acolheu aqui no seu estúdio. Não vou dizer que é na sua casa, que é no seu estúdio. Obrigado pela parceria. Vamos coordenar juntos este curso maravilhoso. Obrigado por ter vindo, agradecendo vocês que estiveram conosco, agradecendo você que porventura não se inscreveu, mas também participou, agradecendo você que compartilhou desse momento conosco, e eu quero agradecer também a Enjoy, que foi nossa parceira aqui com as poltronas, muito confortavelmente para nós estarmos realizando esse evento. Então, obrigado ao Alessandro, à equipe da Enjoy, fábrica de móveis, mobiliário corporativo. Muito obrigado pela parceria de vocês, e professor Everaldo, obrigado também pela parceria. Satisfação. Prazer foi grande. Um abraço, até a próxima. Vamos Obrigado dar uma pela olhadinha. companhia aí. Ih, já temos marcações aqui. Opa! Temos a Gabi, temos no... Gabi Lovato. Isto, temos no Facebook, mas nós vamos contatar as pessoas Sim. para não ficar segurando vocês muito aí. Então, muito obrigado a vocês, Ok. mais uma vez. Boa noite, professor. Boa noite e boa semana. Pra quem não se acomoda, pra quem olha pra frente, pra quem inventa moda e pensa diferente. A UX é pra mim, a UX é pra você. A UX é pra todo mundo que quer crescer. A UX é pra mim, a UX é pra você. A UX é pra todo mundo que quer crescer. A UX é pra você.